Boa noite. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu manter a taxa de juros de política monetária, a taxa MIMO, em 9,25%. O Banco Central justifica que a decisão deriva da materialização e do agravamento substancial de alguns riscos e incertezas associados às projeções da inflação. O destaque vai para a eclosão do conflito no Médio Oriente e os seus impactos na cadeia logística, bem como na oferta e nos preços dos produtos energéticos e alimentares, que influenciaram a revisão em alta das perspectivas da inflação. Neste contexto, o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique interrompeu o ciclo de redução iniciada em janeiro de 2024, condicionando as futuras decisões à evolução e materialização dos riscos e incertezas internos e externos. Riscos e incertezas associados às projeções da inflação agravaram-se significativamente. A nível externo, destacam-se a duração e a magnitude do impacto do conflito geopolítico no Médio Oriente na cadeia logística. A taxa MIMO foi mantida em 9,25%, numa altura em que os riscos e incertezas associados às projeções da inflação agravaram-se significativamente. Esta decisão decorre da materialização e do agravamento substancial de alguns riscos e incertezas associados às projeções da inflação, com destaque para a eclosão do conflito no Médio Oriente e os seus impactos na cadeia logística, bem como na oferta e nos preços dos produtos energéticos e alimentares, que influenciaram a revisão em alta das perspectivas da inflação. E as perspectivas da inflação foram revistas em alta. O Banco Central fala de uma inflação anual que em fevereiro de 2026 fixou-se em 3,2% após 3% registrados em janeiro. O Banco de Moçambique alerta também que o endividamento público interno continua a agravar-se, condicionando o normal funcionamento do mercado financeiro. Depois do longo período de repórter da estabilidade da inflação e a evolução favorável da taxa MIMO, o Banco Central veio ao público informar que a inflação anual de fevereiro do presente ano fixou-se em 3,2% após 3% registrados em janeiro. A inflação subjacente, que inclui frutas, vegetais e bens com preços administrados, mantém-se estável. Mas, mesmo assim, no curto e médio prazo, antevê um aumento dos preços, refletindo, entre outros fatores, os esforços do conflito no Médio Oriente e o impacto das recentes inundações, não obstante a manutenção da estabilidade do metical. As perspectivas da inflação foram revistas em alta. Em fevereiro de 2026, a inflação anual fixou-se em 3,2%, após 3% em janeiro. No curto e médio prazo, antevê-se um aumento dos preços, refletindo, entre outros fatores, os efeitos do conflito no Médio Oriente, o impacto das recentes inundações, não obstante a manutenção da estabilidade do metical. O Banco Central perspectiva um crescimento econômico moderado. No quarto trimestre de 2025, o Produto Interno Bruto cresceu 4,7%, após uma contração de 0,9% no trimestre anterior, refletindo a melhoria do desempenho em todos os setores da atividade. Para o curto e médio prazo, prevê-se uma recuperação gradual da atividade econômica, porém, a um ritmo mais lento, devido aos efeitos dos choques climáticos e ao provável abrandamento da economia global em face do conflito no Médio Oriente. O Banco de Moçambique está também preocupado com o endividamento público interno, que continua a agravar-se, condicionando o normal funcionamento do mercado financeiro. A dívida pública interna, excluindo os contratos de mútuo e de locação, e as responsabilidades em mora, situa-se em 487,3 mil milhões de meticais, o que representa um aumento de 12,3 mil milhões em relação a dezembro
de 2025. Persistem atrasos no pagamento da dívida pública interna pelo Estado, com impactos na fraca apetência por títulos públicos e na rigidez das taxas de juros no mercado monetário interbancário. Banco de Moçambique considera que neste momento não há necessidade de retomar o financiamento direto das importações dos combustíveis, apesar das pressões que se fazem sentir no abastecimento internacional. A posição foi avançada pelo governador do Banco Central, Rogério Zandamela, esta segunda-feira, em Maputo, após a reunião do Comitê de Política Monetária. Para ser mesmo direto, a resposta é não. Embora reconheça algumas limitações, o governador do Banco de Moçambique entende que o sistema bancário nacional tem demonstrado capacidade para assegurar o financiamento destas operações, garantindo a continuidade do fornecimento ao país. Zandamela afasta a possibilidade de intervenção do Banco Central na importação dos combustíveis. Para ser mesmo direto, a resposta é não. Não vemos necessidade, por enquanto não vemos nenhuma necessidade para que isso seja a postura nossa. A banca tem feito um bom trabalho, não é perfeito, mas ela tem feito um trabalho que tem nos permitido de garantir que o financiamento do combustível continue razoavelmente bem, e que neste momento não vemos nenhuma necessidade de mudar essa postura no que diz respeito a essa forma de intervenção no mercado cambial. Esta avaliação surge num cenário internacional marcado por incertezas, sobretudo devido às tensões no Médio Oriente e aos constrangimentos em rotas estratégicas como o Estreito de Hormuz, cuja instabilidade tem impactado direto no comércio global de energia. O preço do barril do Brent, por exemplo, custa desde semana passada acima dos $100 norte-americanos. Uma parte é aquilo que a autoridade do Banco Central pode tomar. O governo também pode tomar outras medidas que podem ajudar, desde taxas, etc, etc. Então, mas no que compete a nós, como Banco Central, é tomar uma postura em termos de política monetária para impedir que este aumento dos preços, que nós chamamos choque de oferta, que é um aumento substancial dos preços, os preços do petróleo estão a bater acima dos 100 hoje, imagina. Partindo dos 60, de um dia ao outro, está aí. Não há como o Banco Central vai impedir esse impacto direto sobre a economia. A nível interno, as autoridades asseguram que a situação está para já sob controle. De acordo com o secretário de Estado do Tesouro e Orçamento, Amílcar Tivani, o país dispunha a 10 de março de cerca de 75 mil toneladas de combustíveis, quantidade suficiente para garantir o abastecimento até ao início de maio. Os estoques de combustíveis existentes permitem assegurar o funcionamento da economia até princípios de maio. No entanto, estão sendo desencadeadas ações no sentido de assegurar que, na eventualidade de registar-se uma perturbação total no fluxo de produtos petrolíferos pelo Estreito de Hormuz, acionar, portanto, a entrega de encomendas por rotas alternativas. De acordo com a última atualização dos preços em junho de 2025, a gasolina mantém o preço de 83,57 meticais o litro, o gasóleo 79,88 meticais, o gás de cozinha 86,5 meticais por quilograma. O que também mantém o seu preço por litro é o gás veicular, que é hoje vendido a 41,11 meticais por litro, e o petróleo de iluminação a 66,86 meticais. Ainda assim, a forte dependência externa constitui um fator de risco. Cerca de 80% das importações nacionais de combustíveis passam pelo Estreito de Hormuz, o que expõe Moçambique a choques provocados por eventuais perturbações naquela região. No primeiro espaço de análise, vamos falar do papel do Banco Central na importação dos combustíveis. Falaremos também da contribuição da Mosal no Fundo Cambial Nacional.
Doutor Derek, muito obrigado. Mais uma novidade veio do Banco de Moçambique. Na verdade, já tinha comentado na última entrevista que teve conosco que já não havia espaço para o Banco Central reduzir mais a taxa, portanto, de referência, falo da taxa mínimo, olhando para aquilo que são as condições, já estamos mesmo no limiar. Foi uma estratégia muito bem pensada. E até quando o Banco de Moçambique vai conseguir arrastar, portanto, esse cenário? Bom, saudações a si, saudações aos telespectadores que nos acompanham a partir de casa. Dizer que inicialmente tínhamos a expectativa de olhar para o cenário interno, olhar também para o cenário internacional, que o Banco de Moçambique eventualmente poderia, ou que havia essa possibilidade de refrear aquilo que era o ímpeto, o sentido da alteração da taxa de política monetária, a taxa mínimo. Se nós estávamos a dizer que o Banco de Moçambique anda muito preocupado com, ou tem estado a centrar boa parte das suas ações no controle da taxa de inflação, e se nós tivermos olhado para os eventos climáticos que o país conheceu, e nessa altura nós já adivinhávamos que eventualmente poderíamos ver a inflação a acelerar de alguma forma. E depois também olhávamos para o surgimento do conflito entre Estados Unidos, Israel e o Irão, e a possibilidade que aquele evento poderia ter na nossa política económica doméstica. O que é que poderia eventualmente acontecer? E é nesse sentido que o Banco de Moçambique, ao olhar para estes fatores, e não só, olhou para um conjunto de fatores, olhou para a inflação, olhou para a questão da dívida pública, olhou para os alertas internacionais que não chegam apenas a Moçambique, mas os mercados internacionais vão produzindo relatórios, vão produzindo informação. O Banco de Moçambique tomou a decisão de manter aquilo que é a taxa de política monetária. Mas isso está ancorado a essa expectativa ou a incerteza do que poderá acontecer em função do desenvolvimento do conflito no Irão e na evolução da taxa de inflação interna. Quer dizer que nos próximos tempos, se a situação continuar lá, nós podemos também assistir a uma tendência de mudança em todos os aspectos, incluindo, por exemplo, na mexida da taxa de política monetária do Banco de Moçambique. Bom, aí... Ou não tem uma influência direta? Pode ter uma influência direta, mas também tem... De que forma, mais ou menos? Naturalmente, estamos a olhar para os indicadores de inflação. Repare que nós somos um país importador. Sendo um país importador, estamos a falar de cerca de metade daquilo que é a fatura de importação do país é destinada para os combustíveis. E se nós estivermos a dizer que existe uma probabilidade do preço de combustível subir mais do que aquilo que está, neste momento em que nós estamos a interagir, o preço dos combustíveis situa-se entre 97 a 102 dólares, até 103, vai variando. Mas isso já é preocupante para o... Naturalmente que é preocupante. Se nós estivermos a olhar para aquilo que foi referido pelo governo nos cenários em que está a considerar, existem 3 cenários, nós estamos entre o cenário base e o cenário mediano. Então estamos ali no limiar do cenário mediano, em que caso ultrapasse os 140 dólares, eventualmente começaremos a olhar para efeitos negativos. Nós estamos a dizer que o facto de estar nos preços em que está já começará, de alguma forma, a ter impactos dentro da economia doméstica. As 72 mil toneladas anunciadas pelo governo não são suficientes para suprir, portanto, esse déficit que a gente possa assistir, ou, portanto, não déficit, responder, portanto, por muito tempo a este desconforto que os preços internacionais estão a criar para muitos países e de forma particular para Moçambique. Repare, no nosso caso, o governo já veio informar que aquilo que existe permite-nos ter alguma folga até maio, mas isso dependerá muitas vezes da evolução do conflito naquela região. Estamos a dizer que existem cerca de 72 mil toneladas, mas existe uma parte do combustível que também se encontra estacionada nos portos, que é para poder ser utilizada em caso de necessidade. Existe aqui um período em que eventualmente conseguiremos manter os preços domésticos, mas depois vai ser necessário que os importadores, aqueles que importam combustíveis, possam ter divisas suficientes ou possam ter recursos financeiros diferentes, que é para poder importar as mesmas quantidades. Nós sabemos que na economia, quando os preços sobem, naturalmente que esse preço deverá ser canalizado ao consumidor final.
que, bem ou mal, a depender da evolução daquilo que são os preços internacionais, poderá naturalmente existir aqui a necessidade de aumento do preço de combustíveis. Naturalmente que já existem cenários que estão a ser considerados pelo governo, que é o Fundo de Estabilização, mas nós ainda não temos ideia de quanto tempo é que o Fundo de Estabilização permite-nos estabilizar a situação de preços internamente. O que nós queremos, o que nós deveríamos ter, do ponto de vista de números, é saber quantos meses é que nos permite estabilizar em função da duração do conflito no Médio Oriente. Existiam cenários que consideravam dias, mas nós já passamos de dias, o conflito já se estende já a um período, eventualmente existem outros cenários que estavam a considerar 1 a 2 meses e depois poderiam considerar mais de 3 meses. Vai depender da velocidade das negociações ou do encontro de acordos entre Estados Unidos, Israel e o Irão, e nós sabemos que os Estados Unidos já referiu que vai refriar ali de alguma forma os ataques que têm estado a ser feitos, mas ainda não vimos uma reação idêntica da parte de Israel nem do Irão. O Israel diz que vai intensificar. Então, isto poderá naturalmente trazer impactos do ponto de vista de duração do conflito e aquilo que vai acontecer no Estreito de Hormuz, que naturalmente vai significar uma redução da quantidade de combustíveis internacionalmente. Sabemos que os países com maior capacidade de negociação poderão naturalmente comprar mais combustíveis, que é para proteger a sua posição, e os países menos fortes, como é o nosso caso, naturalmente que poderão enfrentar dificuldades. Mas também já estão a ser consideradas alternativas, mas essas alternativas significam custos logísticos mais acrescidos. Podem não ser viáveis para uma situação como podem naturalmente viabilizar. O mês de fevereiro já não começou a emitir alertas com a inflação já a subir, e depois essa situação do conflito no Médio Oriente também registrar uma tendência não portanto de redução, mas de agravamento. Nós, como é que gerimos esse assunto internamente? A inflação já está a começar a dizer: eu já não aguento mais. O Banco de Moçambique anunciou que os preços, portanto, de produtos essenciais, tirando vegetais e frutas, começaram já a espreitar uma nova tendência de subida. Bom, isto está relacionado ao evento climático que nós tivemos internamente. Internamente e não só. Tivemos cheias e inundações e continuamos a ter algumas regiões do país que continuam a ser assoladas por chuvas intensas, que também significam inundações. Então tem a ver com a escassez da produção nacional? Não só. Existem duas componentes. Existe uma parte que é a produção interna, que foi devastada, mas também sabemos que um país que nós temos uma linha de importação muito grande, que é a África do Sul, também sofreu situações idênticas. E no caso sul-africano, a olhar para a questão do conflito entre Israel e Irão, já começa a ressentir-se a nível do preço de combustíveis. Já começamos a ter notícias que os preços de combustíveis começam a subir. Então, isto de alguma forma faz com que o preço dos produtos alimentares e não só estejam a subir. Sendo um país importador, havendo escassez interna e nós estando a importar produtos da África do Sul, naturalmente que os indicadores de inflação não fariam uma coisa diferente para além de subir. Agora, as alternativas que nós temos, infelizmente, não são de curto prazo. Não conseguimos vislumbrar, eu não consigo olhar a curto prazo que tipo de alternativas, salvo se nós tivéssemos alternativas de injeção, subsidiação direta às famílias que naturalmente estão a passar por esses fenómenos. Mas aí estaremos a imaginar um cenário em que o Estado tem essa capacidade financeira que é para poder ir por essa via. Não existindo, podemos olhar para alternativas que possam naturalmente olhar para a segunda, terceira ciclo de produção. Estamos a dizer que teríamos de importar sementes ou teríamos de entregar sementes e algumas alfaias agrícolas para que os agricultores na componente de hortícolas possam produzir e rapidamente conter este evento, mas leva um tempo. E também as questões de inflação estão relacionadas ao aumento da produção interna e, naturalmente, à redução da importação. E não sendo possível conter estes episódios, estes fenómenos a curto prazo, então nós podemos olhar apenas para medidas de médio e longo prazo que passam por incrementar a produção. Estamos a dizer que a curto prazo não se consegue de forma imediata responder, salvo aquelas medidas que têm estado a ser feitas pelo Banco de Moçambique, a ser conduzidas pelo Banco de Moçambique, mas que essas medidas devem ser combinadas com outro tipo de medidas a nível fiscal.
ao nível da política fiscal, mas é um trabalho que não é resolvido a curto prazo. E o Banco de Moçambique, mais uma vez, volta a alertar sobre o impacto da dívida pública no dia a dia, portanto, da gestão da coisa pública. Algum comentário sobre este assunto? Bom, o que mais salta à vista por aquilo que o Banco de Moçambique reportou tem a ver com o cumprimento dos pagamentos que devem ser efetuados. Nós sabemos que a situação não está tão normalizada, pelo menos até o momento. Há um trabalho que o Governo, neste caso, tem estado a fazer no sentido de cumprir as suas obrigações contratuais, efetuar alguns pagamentos. Nós vimos inicialmente o pagamento de alguns fornecedores que existiam ali operações que deveriam ser saldadas. O Governo tem estado a fazer isso. Houve uma redução de contratação de alguns serviços. Naturalmente que isto obriga que existam alternativas internas, sob o ponto de vista de colheita de receitas para o cumprimento do serviço da dívida. Mas esse é um trabalho que deve ser feito de forma conjunta. Tudo bem que pode-se também pensar em reduzir algumas gorduras, mas isso tem um impacto que nós, neste momento, precisamos de equacionar e equilibrar de onde é que essas gorduras podem ser retiradas e qual é o impacto eventual que isso pode significar do ponto de vista de reorientação de recursos financeiros para o cumprimento do serviço da dívida. Agora, o Banco de Moçambique está a cumprir o seu papel do seu ponto de vista de alertas. Agora, temos que perceber esses alertas, como é que eles podem ser materializados a curto prazo, do seu ponto de vista de capacidade de resposta àquilo que está a ser referido. Da parte da política fiscal, exatamente, que é do Governo. Doutor, nós estivemos aqui a falar da questão dos combustíveis, que estão a registrar uma não ligeira, mas uma subida exponencial portanto, no mercado internacional, por causa do assunto do Estreito de Hormuz. Estamos a falar de cerca de 102 a 107, o mais grave daquilo que se registra diariamente, internacionalmente, no que diz respeito à compra do barril do Brent, por exemplo. Se nós tivermos que olhar para a nossa realidade aqui, para importarmos combustíveis, nós precisamos de divisas. A saída da Mosal levantou muitas suspeitas do ponto de vista de indisponibilidade de divisas para a importação dos combustíveis. Mas o Banco de Moçambique vai esclarecer, dizer que a Mosal não contribuía praticamente em nada naquilo que é o Fundo Cambial Nacional. Fala de cerca de 3% do contributo. Como é que olha para esta questão da saída da Mosal versus importação dos combustíveis, a reação do Banco de Moçambique, tendo em conta que o banco também disse claramente que não há necessidade de intervir neste momento no financiamento da importação dos combustíveis? Bom, eu compreendo o papel do Banco de Moçambique e, sobretudo, do governador do Banco de Moçambique, enquanto instituição que é banqueira do próprio Estado. Não cabe ao governador do Banco de Moçambique emitir ele também sinais alarmísticos, porque, do contrário, aquilo que é referido pelo Banco de Moçambique transmite informações ou pode criar instabilidade para o mercado. Sob o ponto de vista daquilo que foi referido por ele, é compreensível. Agora, temos que nós, ao fazermos esta análise deste lado, tentar perceber exatamente aquilo que está a ser referido. É verdade que nós não podemos dar um valor muito grande à Mosal, para além daquilo que ele efetivamente tem, mas também é verdade que nós não podemos, de forma nenhuma, desqualificar ou desmerecer o papel ou o contributo que a Mosal tem no próprio país. Se o governador do Banco de Moçambique refere, ou o Banco de Moçambique neste caso, refere que tem um contributo de 3% naquilo que é a contribuição cambial, nós não podemos dizer o mesmo do ponto de vista de produção interna, produto interno bruto. Estamos a dizer que é uma empresa que responde por cerca de 3% do produto interno bruto. E se nós estamos a falar de 3% do produto interno bruto, temos de pensar que a Mosal é uma indústria que está estabelecida no próprio país. Se nós estivermos a olhar para toda a argumentação que o Banco de Moçambique faz a olhar para a Mosal, uma coisa é dizer que temos uma indústria de gás que vai, de alguma forma, face à apreciação do recurso gás no momento em que nós estamos a verificar e os recursos que o país tem estado a conhecer. Uma coisa é dizer que vamos, de alguma forma, temos um substituto, mas esse substituto não tem uma indústria transformadora instalada e não estamos a dizer
que boa parte da indústria do gás ela até ocorre no mar. O que é o contrário, se nós estivermos a olhar, por exemplo, para a Mosal. A Mosal está em algum local que é conhecido e visto por todos. Existe uma indústria transformadora instalada que demanda produtos e serviços, quer seja internamente e externamente, para além de que nós não podemos, de alguma forma, pensar de forma contabilística, que é aquilo que foi feito pelo Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique faz uma análise puramente contabilística. Olha, os dólares que a Mosal, os recursos financeiros que ela encaixa, não entram internamente, eles entram externamente. Significa que para operações externas do próprio país, a Mosal de alguma forma contribui. Naturalmente que não contribui mais do que outras operações, mas nós não podemos desmerecer se estivermos a olhar para toda a conflitualidade que existe do ponto de vista de divisas, toda a discussão que existe. Tem algum sobre impacto a questão significativo do produto interno bruto? Tem, naturalmente, 3%, estamos a dizer que ela também responde por cerca de 40% da exportação, daquilo que é o produto de exportação do próprio país, ao nível daquele setor. Então não é algo que pode ser desmerecido, mas é algo que é compreensível do ponto de vista de argumentação do regulador que deve transmitir calma aos mercados. Esse é o papel de uma instituição como o Banco de Moçambique agora. Se nós estivermos a analisar economicamente, contabilisticamente, o Banco de Moçambique fez uma relação correta, mas do lado econômico da coisa, não é correto nós olharmos do ponto de vista da lente contabilística, ignorando o impacto econômico que aquele investimento poderá trazer e não só, também para a questão da credibilização, não só da questão energética do próprio país, credibilização do investimento direto estrangeiro e entre outros aspectos que devem ser considerados. É imperativo encontrar agora uma multinacional que ocupe, por exemplo, o lugar da Mosal, para não sentirmos esse déficit daqui a algum tempo. Nós não encontraríamos uma multinacional a curto prazo, elas não surgem de um momento para o outro. Há processos de negociação que devem ser conduzidos, mesmo aqueles que de alguma forma entendem que se pode nacionalizar uma indústria daquela, teremos de encontrar matéria-prima e mercados onde eventualmente poderemos encontrar que é para poder colocar uma indústria daquela natureza em produção e a gerar lucros, porque a implantação de uma indústria leva o seu tempo. Tem um período em que eventualmente iremos negociar, ou essa indústria a parceiro poderia negociar contratos em que durante um determinado período, dado o investimento que foi feito, poderia não contribuir de forma imediata aos cofres do Estado. Nós sabemos como é que essas negociações são feitas. Então, nós precisamos de olhar com a cautela necessária. É verdadeiro aquilo que foi referido pelo Banco de Moçambique, do ponto de vista contabilístico, mas economicamente não é bem assim. É preciso olhar para os outros fatores e esses devem ser naturalmente trazidos por nós. Olhando para a sua abordagem, como fechar este fosso criado pela Mosal, por exemplo, nas contas públicas? Nós daqui a pouco vamos sentir a falta do contributo, como bem disse, 3% no produto interno bruto não é pouca coisa, depois representa 40% das exportações de Moçambique, portanto, para fora. Bom, eu penso que a janela negocial não está fechada. Este não é o primeiro caso de uma indústria que declara care and maintenance, um período em que interrompe a sua produção, que é para preservar o próprio investimento. E já foi referido ao mais alto nível que as negociações estão em curso. O que deve ser feito, nós podemos pensar em alternativas, mas temos que considerar o seguinte: em função dos eventos internos, tudo aquilo que nós estamos a fazer, quer do ponto de vista do governo, quer do ponto de vista da Procuradoria, nos processos que já foram abertos por causa do mesmo processo, toda a discussão interna que está a ser feita, está a ser lida externamente. Estamos a falar do investimento direto estrangeiro, ou as pessoas que têm a apetência em investir no país, eventualmente neste momento estão a acompanhar com alguma atenção o que é que nós estamos a fazer e de que forma é que isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem para o seu investimento. Então, enquanto a janela negocial não estiver fechada, nós ainda temos alternativas de retomar a produção que é feita por essa indústria, enquanto vamos pensando em alternativas de longo prazo. Inicialmente, a curto prazo nós não conseguiremos substituir de imediato, mas podemos pensar a médio e longo prazo sem fechar a janela negocial.
Essa janela negocial que pode ser feita com a Mosal e seus acionistas, incluindo o próprio Estado, pode olhar para outros aspectos e negociar do ponto de vista daquilo que está em causa, que é o preço da energia elétrica. E pode ser uma oportunidade também para o governo colocar também alguns condicionalismos que beneficiam o país, que podem ter sido falhados, por exemplo, no primeiro contrato assinado na década de 90. Bom, o que eu sei daquilo que foi referido, porque a informação também é um pouco escassa, é que existe um contrato em vigor de cerca de 50 anos. É bem verdade que os governos podem, de alguma forma, negociar os contratos, mas aí é preciso termos cuidado na hora em que nós vamos tentar renegociar o contrato, porque é preciso olhar para as cláusulas contratuais, de que forma que as cláusulas permitem esta renegociação de contrato, mas nós somos um país soberano, mas essa soberania deve ser exercida com sabedoria, a pensar que nós não estamos sozinhos e nós também precisamos de investimentos de outros países e de investidores que olham para aquilo que nós estamos a fazer. Agora, o que é que se pode fazer concretamente? Primeiro, é o que estávamos a falar, podemos olhar para a questão do conteúdo local, que é esta uma das grandes preocupações, porque nós não ganhamos apenas por uma questão de cobrança de impostos ou pelos lucros que são distribuídos de forma equitativa, mas também podemos ganhar por toda a indústria transformadora ou a utilização do conteúdo local. Podemos, à luz destas negociações, podemos aproveitar o facto de nós estarmos a discutir o preço da energia para colocar algumas imposições em que nós podemos efetivamente renegociar o preço do custo da energia com a condicionalidade de utilização do conteúdo local confirmado e concretizado, que pode ser verificado no terreno. Então, há algumas alternativas que nós podemos olhar dessa forma. O que é que se pode introduzir? A questão do conteúdo local. Mas esse conteúdo local deve estar ancorado aos investidores nacionais de facto e a todos aqueles que gostariam de investir na produção internamente e não apenas a utilização de serviços. Doutor, olhando para os indicadores macroeconômicos deste ano, depois olharmos para a situação da Mosal, que encerrou as suas atividades, olharmos para a situação do preço dos combustíveis no mercado internacional, que dispararam, olharmos para a reação do governo, olharmos para a política monetária do Banco de Moçambique, que foi anunciada agora, que alerta pode ficar para o Estado moçambicano ou para o governo moçambicano na gestão da coisa pública para este ano? Bom, um dos alertas essenciais é que é necessário apertar o cinto. Este apertar o cinto deve ser sentido por todos no sentido que a população já sente os impactos do ponto de vista da inflação, essa própria população precisa de sentir que do lado do Estado e de quem gera a coisa pública existe um esforço similar do ponto de vista de aperto de cinto. Naturalmente que isto obriga a um maior rigor do ponto de vista de cobrança de impostos e essa cobrança de impostos, enquanto a população conseguir vislumbrar que o governo está a poupar de forma considerável e a poupar de forma concretizável, também haverá um apoio da sociedade no sentido de garantir que é possível poupar mais. Agora, podemos olhar para outras coisas. Nós temos de olhar, por exemplo, para aquilo que está a acontecer do ponto de vista de conflito no Médio Oriente, em que já existe até uma pressão social do ponto de vista de poupança dos combustíveis. Já se começa a falar disto. Nós podemos pensar em racionar os poucos recursos que temos a pensar numa eventualidade de alteração de preços. Então, os alertas que podem ser vistos também podem incluir a necessidade de acelerar a viabilização da alteração do plano econômico e social. Ou seja, o governo pode ir ao Parlamento e rever aquilo que é o plano econômico e social do Orçamento de Estado a olhar para o momento em que nós estamos e o conflito existe. Eu sei que a Ministra das Finanças já fez referência que existe a possibilidade de se rever o orçamento. Então, temos que acelerar isso, a olhar para todas essas condicionalidades que estão presentes na mesa e começar a introduzir este diálogo na sociedade, que é para que a população saiba, no momento em que o documento chegar ao Parlamento, em que essa discussão, que saiba quais são os motivos que terão justificado o governo a ir por essa via. Derek, muito obrigado por ter aceito o convite. Até a próxima. Muito obrigado.
A China afirma-se hoje como um dos principais parceiros econômicos de Moçambique, numa relação marcada por investimentos nos setores de construção, indústria, comércio e cooperação financeira. O Standard Bank tem desempenhado um papel central como facilitador do investimento, atraindo empresas chinesas e asiáticas para o país. O banco fala de soluções financeiras em moeda chinesa, o que reduz custos e aumenta a eficiência das operações. A presença chinesa em Moçambique destaca-se mais em setores como infraestruturas, energia e indústria, com impacto visível na edificação de estradas, edifícios e fábricas de cimento, reforçando a capacidade produtiva do país. Em termos comerciais, a China já ocupa a posição de segundo maior parceiro de Moçambique, com uma carteira de negócios estimada em cerca de 2 mil milhões de dólares americanos. O mesmo manifesta-se com grandes investimentos, tanto da Sinó como da CNPC, no setor de petróleo e gás, que também tem tido empresas chinesas. Mas, acima de tudo, as trocas comerciais entre Moçambique e China vêm evoluindo de forma acelerada. O Standard Bank diz que tem vindo a apoiar empresários moçambicanos no acesso ao mercado chinês, facilitando a importação de produtos de qualidade a preços competitivos, através de soluções que permitam realizar transações à distância com mais segurança, menor custo e menos riscos. Como Standard Bank, nós temos facilitado a empresários moçambicanos adquirirem produtos no mercado chinês através de um parceiro de procurement que temos na China, que pode ajudar empresas a encontrarem produtos da mesma qualidade, mais barato, mas com certeza de entrega. Só alguns exemplos do papel que o Standard Bank tem jogado neste espaço que acreditamos ser importante. Tivemos uma inovação nos últimos anos, por exemplo, com algumas empresas de grande impacto da China, onde, como grupo, concedemos empréstimos entre renminbi, que é a moeda chinesa, para além de metical e dólares, como tem sido característico. Estas parcerias contribuem diretamente para o crescimento econômico, criação de emprego e aumento da produção interna, permitindo ao país reduzir importações, como já acontece no setor do cimento. Quanto mais investimento na indústria nós temos, nós substituímos a importação. E nós temos vindo a observar este fenômeno no espaço do cimento, onde o maior investimento em grandes unidades de produção resultam na redução do custo de produção, uma menor inflação, e isto é um efeito que tem uma transmissão direta para o moçambicano em geral. No entanto, há desafios. Moçambique precisa posicionar-se melhor para tirar maior proveito desta relação, apostando na transferência de tecnologia, expansão da energia e criação de centros industriais e comerciais. As trocas comerciais entre Moçambique e a China continuam crescendo. É a razão da nossa conversa, já a seguir com o representante do Standard Bank, Tanuja Veriato. Tanuja Veriato, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Representa o Standard Bank. Sabemos também que é responsável pelo segmento chinês, portanto, na componente da cooperação que o banco tem com o outro banco que está baseado naquele território asiático. Do ponto de vista daquilo que são as trocas comerciais ou o impacto do volume de negócios entre Moçambique e a China, que proveito o país estará a tirar do ponto de vista de investimento, atração de novos empresários e a contribuição do banco nesta perspectiva? Muito obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui no seu programa, Janela Econômica. Gostaria também de cumprimentar os telespectadores em casa. De uma forma geral, o impacto que a China tem em Moçambique tem evoluído bastante desde os 50 anos de relações econômicas que tem entre a República de Moçambique e a República Popular da China. Em termos de investimento, até 2025, 2026, tivemos um investimento da China no valor de 9,5 bilhões de dólares. No ano passado, por exemplo, o investimento que entrou em Moçambique proveniente da China foi de 82,4 milhões de dólares. As trocas comerciais entre os dois países também têm evoluído.
No ano passado, em termos de exportações, Moçambique conseguiu exportar 641 milhões de dólares para o país asiático, para o continente asiático, especificamente na China. Em termos de exportações, foi de mais ou menos 1,3 bilhões de dólares. Ainda há aqui um desequilíbrio, não é? Importamos mais do que exportamos, mas vemos com bons olhos que caminha para frente. Investimentos chineses têm entrado em Moçambique e acreditamos que esses investimentos vão apoiar de maneira faseada o desenvolvimento econômico de Moçambique. Quem quer realmente investir e ganhar dinheiro através do mercado da China tem que aliar-se aos bancos que estejam dentro dos padrões internacionais, falo em termos de facilidades para o acesso ao crédito e também no que diz respeito às taxas de juros que devem ser favoráveis ao investimento. Do ponto de vista de relacionamento que o Standard Bank tem com outros bancos do mundo, há algum baseado na China que é para facilitar, por exemplo, a interação entre o Standard Bank e esse tal banco para facilitar a entrada de investidores e de empresários moçambicanos que queiram, de certa forma, comprar para revender cá em Moçambique e também tirar de Moçambique para a China. Sim, o Standard Bank, o grupo em si, o Standard Bank Group, tem uma relação estratégica com o Industrial and Commercial Bank of China, que é o Banco Comercial e Industrial da China. Esta relação é uma relação de cooperação estratégica, financeira e comercial, para criarmos esta integração entre a África, o continente africano e a China, providenciando, neste caso, financiamentos robustos. Esta relação iniciou em 2008, quando o ICBC, que é o banco chinês, que é um dos maiores bancos em termos de ativos do mundo, adquiriu 20% de ações do grupo Standard Bank. E esta estratégia tem vindo a consolidar-se, já passou mais ou menos uns 17 anos até agora. E no mesmo ano que iniciou-se esta relação, tivemos a oportunidade também de criar um escritório, uma representação em Beijing. Portanto, temos um escritório em Beijing, do Standard Bank, onde tem lá pessoal capacitado para apoiar os nossos investidores moçambicanos e africanos no geral, que gostariam de ir para a China. E também tem impactado positivamente na vida dos empresários a vossa relação com este banco? Tem impactado positivamente. Nós temos a oportunidade de criar vários eventos na China. Temos o China Africa Economic Trade, temos o China International Expo. Estes dois eventos nós participamos juntamente com a ICBC e levamos empresários africanos para participarem, exporem seus produtos, principalmente empresários exportadores. Então eles têm a oportunidade de expor numa feira os seus produtos e nós damos todo o acompanhamento em termos de brochuras e também o que a ICBC faz. Ele leva os empresários chineses que estão dispostos a importar os tais produtos que os nossos exportadores africanos, também moçambicanos, expõem na feira. Por que é que o Standard Bank está mais virado atualmente para o mercado chinês? O que é que de bom tem? Que proveito os moçambicanos podem tirar, portanto, deste segmento de investimento com a China? A China é uma das economias mais desenvolvidas do mundo. A maioria das matérias-primas, de equipamentos, tudo é fabricado na China. Eles têm expertise, têm know-how, têm skills que nós precisamos aqui em Moçambique. Então, nós como banco, para além de ter o ICBC como nosso acionista, estamos virados a este país para tentarmos criar oportunidades para os nossos exportadores, nossos clientes, empreendedores moçambicanos. E esta cooperação tem vindo a desenvolver-se desde sempre. Quem quer ganhar dinheiro, quem quer realmente investir no mercado certo, tem que fazer um estudo de viabilidade, identificar
os melhores parceiros. Há uma questão que eu gostaria de perguntar de forma particular, em termos de oportunidades concretas que esta parceria cria para Moçambique. Digo particularmente no financiamento a projetos, no comércio internacional e também no investimento em infraestruturas. A cooperação entre o Standard Bank e o ICBC, ela cria uma diversidade de negócios em termos de portfólio. Em termos de, por exemplo, no setor de energia, nós conseguimos dar apoio em termos de linhas de crédito, em termos de financiamento, para a manutenção de estradas, pontes, mesmo em projetos de petróleo e gás. No setor de telecomunicações, vemos a expansão da rede de telecomunicações em Moçambique, vemos também a expansão da internet rápida. Temos zonas em desenvolvimento, zonas industriais e zonas francas. Gostaríamos que os investidores chineses viessem investir em fábricas, por exemplo, fábricas de bateria, por exemplo, aqui em Moçambique. Para carros elétricos. Exatamente. É uma das grandes apostas e a China é um dos grandes produtores, portanto, deste segmento de material para veículos. Sim. E Moçambique é um país favorável, por exemplo, para quem quer investir do ponto de vista de políticas empresariais, de leis, facilidades criadas pelo Estado para facilitar a entrada de empresários chineses. Eu acho que sim, o Estado tem feito o seu trabalho em termos de promoção de Moçambique para a recepção de investimentos cá. De um lado, os investidores, quando chegam cá, eles devem, ou antes de virem cá, têm que perceber o que é que tem em Moçambique, quais são as políticas que eles devem conhecer em termos regulatórios, em termos fiscais. Mas Moçambique tem tudo para dar certo. Tem abundância em termos de recursos minerais, tem 3 portos estratégicos muito importantes. Então, o empresário, quando chega em Moçambique, quando quer investir em Moçambique, não está só a entrar no país moçambicano, que tem 30 milhões de habitantes. É uma entrada estratégica, porque estamos na África Austral. Então, ele vai ter uma entrada regional que vai conseguir ter mais ou menos 350 milhões de consumidores para os seus produtos. Porque ele chegando em Moçambique, depois consegue expandir-se para as outras regiões da África Austral. Quais são os projetos, por exemplo, que o Standard Bank tem apoiado ultimamente? O segmento que acha que, olha, são projetos que não oferecem risco ou são todos eles, independentemente do setor que seja apresentado, desde que o projeto seja bem desenhado, de tal forma que não emita uma mensagem de insegurança ao banco? Nós temos investido em vários projetos em termos de financiamento, mais nos setores de energia, infraestrutura, logística, setor de consumo também. Também vamos de acordo com o desenvolvimento econômico de Moçambique em termos de estratégia que levamos. Mas temos sempre apoiado, estudando caso por caso, para financiar os nossos investidores. Bom, Tanuja, que mensagem de cooperação e prosperidade gostaria de partilhar com os povos de Moçambique e da China? O Standard Bank tem uma mensagem de crescimento, gostaria de partilhar uma mensagem de crescimento e prosperidade, reafirmando o compromisso em fortalecer os laços entre os povos da República de Moçambique e da República Popular da China. Que este novo ciclo que iniciou-se das celebrações do Ano Novo Chinês traga mais crescimento econômico, mais oportunidades de investimento e maior prosperidade para ambos os países, consolidando desta forma a iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, a iniciativa do Fórum África-China e também das estratégias existentes já em curso. Avaliando pela evolução das trocas comerciais, do investimento chinês em Moçambique, o que esperar nos próximos tempos? Como é que o banco está-se a posicionar para essa avalanche que poderá o país registrar nos próximos tempos? Muita procura por parte de investidores chineses pelo mercado nacional, mas também
o crescimento de moçambicanos que querem ter acesso a dinheiro para poderem investir na China, comprando para vir revender cá em Moçambique? Em termos gerais, o banco está preparado para apoiar os nossos clientes, apoiar os investidores também. E vamos fazendo isso de forma que acompanha o desenvolvimento econômico também de Moçambique. Mas, de uma forma geral, o nosso posicionamento é sempre, da melhor forma possível, apoiar os nossos clientes. Qual é a mensagem que fica, por exemplo, para os dois povos? São povos que nos últimos tempos têm se acarinhado. Nós temos visto cada vez mais chegada de chineses que procuram investir em vários setores e moçambicanos também que procuram. Claro que eles não investem no mercado chinês, mas compram porque é o mercado mais acessível para poderem instalar pequenas fabriquetas. Como sabe, nós temos um grande déficit no setor industrial. Tanta fruta produzida ao longo do país, sobretudo na província de Inhambane, que precisa ser processada. E a China é o único país que oferece oportunidades de comprar, o único, como quem diz, né? Um dos países que oferece oportunidades de comprar pequenininhas unidades de processamento em que podem ser instaladas em qualquer parte do mundo. Sim, a China, como havia dito anteriormente, eles são uma potência muito grande, fabricam grandes equipamentos que nós podemos importar de forma geral no continente africano como em Moçambique. Temos recentemente a política zero, que é a política de tarifa zero, que a China concedeu a 53 países africanos para que possam importar que possam exportar os seus produtos para lá. Temos, por exemplo, em Moçambique, podemos exportar produtos que têm a ver com agroprocessamento da agricultura para a China, como a macadâmia, como o caju, dentre outros. Temos também a questão da feira que mencionei, que podemos apoiar nesse sentido, tanto para cá, para a China, como da China para cá. Em termos de suporte que podemos dar aos nossos clientes, é fazer essa ligação entre o nosso mercado e o mercado chinês. Temos no Standard Bank o China Desk, onde tem colaboradores que falam mandarim e apoiam na língua, também na cultura e na relação entre os dois países, para que eles possam conseguir importar importar e exportar sem nenhuma barreira linguística e cultural. Mesmo para fechar, tomei conhecimento de que o banco está a financiar, através da moeda chinesa, uma grande inovação. Se os chineses quiserem, os moçambicanos quiserem ter acesso à moeda chinesa para facilitar, por exemplo, no comércio ou na atividade de investimento, eles têm acesso a isso. Essa pergunta em particular eu gostaria que deixasse para uma próxima oportunidade, para um colega especialista nessa área. Exatamente. Muito obrigado, Tanuja. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Até a próxima. Muito obrigado. Vamos agora conferir a informação cambial que nos é fornecida pelo Banco de Moçambique. As tabelas refletem as taxas praticadas nas transações entre o Banco Central e a banca comercial e entre os bancos comerciais e o público.
Termina assim a presente edição do programa Janela Econômica. Para estes e mais temas, queremos contar com a sua audiência. Caso queira interagir conosco, basta contactar-nos pelo endereço eletrônico economiatvm@gmail.com.